um excelente dia para você, começando aí essa quarta-feira abençoada, né? Hoje o sol resolveu aparecer, graças a Deus, que ontem tava aquela chuvinha fininha que dá maior preguiça de sair da cama, né? Mas hoje o sol aí deu o ar da graça e estamos todos muito animados para esse dia, que se Deus quiser, será muito abençoado. É dia de você correr atrás dos seus objetivos, dos seus sonhos e das suas metas, não é verdade? Se você quiser acompanhar a nossa programação através do site, é só acessar lá, Rede Petrópolis de Televisão, clica lá no buscador que você encontra aí a nossa programação ao vivo, todos os dias. Aliás, a emissora com maior programação ao vivo aqui da cidade, né? Tem dia da semana aqui que a gente começa às 8h30 da manhã e vai até às 2 da tarde ao vivo. Bom demais, né, gente? Poder trabalhar assim com uma equipe muito bacana e uma equipe aí que é firme mesmo. Daniel, Michel aí na correria essa manhã toda, né, meninos? É bom demais. E você que está em casa também, quiser acompanhar algum tema anterior que a gente já tenha falado aqui no programa, é só clicar lá, www.saberviveroficial.com.br, tem o nosso site do programa, aí você clica lá no linkzinho, tem o YouTube, e aí você consegue aí acompanhar os nossos programas anteriores. Os temas que a gente fala aqui no programa, né, são temas atuais. Eu sempre brinco, falo que a gente não fala do factual, a gente fala do atual do cotidiano. Então, se você quiser rever aí ou mandar um link de algum programa que você achou bacana, com algum profissional que de repente encaixa aí com algum assunto que algum amigo seu precisa ouvir ou algum familiar, acompanhe lá na nossa página do YouTube, tá bom? E hoje a gente vai falar sobre os crimes virtuais. Esse assunto aí acho que renderia o dia inteiro, né, gente? Muita coisa relacionada a essa temática. A gente vai falar o aspecto tecnológico no quadro Tecnolovida e também o aspecto da justiça, né? Como a justiça vê isso tudo. Então a gente vai falar sobre toda essa questão virtual aí no nosso programa. O que é crime, o que não é crime, o que é liberdade de expressão, o que você não pode fazer, o que você pode fazer. Será que você curtindo uma postagem, de repente, ofensiva a alguém, você também está envolvido aí nessa postagem? Você pode também ter alguma relação com esse crime virtual? Então, isso tudo a gente vai tirar a dúvida aqui. Vamos conversar e entender também o que é o crime virtual. Daqui a pouquinho, a gente vai para o comercial e a gente já volta para falar um pouquinho mais sobre esse assunto com você que está em casa. Deixe seu filho nas mãos de quem entende. No berçário ao 5º ano, a Unicriança conta com profissionais qualificados para cuidar do seu filho em tempo integral. Matrículas abertas 2291-3202 ou acesse www.unicriança.com.br. Unicriança. Seu filho tem um mundo a descobrir. Nós, mulheres do século XXI, vivemos na luta para administrar o nosso tempo. Pensando nisso, a Fisiocipre criou um espaço só para você. Massagens relaxantes, estimulação russa, lipocavitação, carboxterapia e muitos outros serviços que prometem deixar você ainda mais linda. Aproveite, ligue e agende uma visita. Fisiocipre, Rua Augustinho Golão, número 32, lojas 5 e 6. Telefone 2221-2458. Lá se vão 80 anos. Por certo, muitos de nós ainda não éramos nascidos quando o Sanatório de Correias foi fundado. Hoje estamos iniciando uma nova fase, após um período profícuo de trabalho para a Secretaria Municipal de Saúde, atendendo pacientes de clínica médica e pacientes crônicos. Uma direção que sempre primou pela união com toda a sua equipe, que representa o sucesso de sua gestão. Estamos de volta com o programa Saber Viver ao vivo aqui pela Rede Petrópolis de Televisão, canal 10 via Tech Cable. E hoje, falando sobre esse tema aí, que muita gente que está em casa está ligadinho, nem está piscando o olho, porque é um tema mega atual. Os crimes virtuais. O que é crime, o que não é. E outra coisa também, às vezes a pessoa vai lá, cria um perfil falso, começa a postar um monte de bobagem e acha que ninguém vai descobrir,
que vai ficar impune. Por isso, a gente está aqui com o pessoal do quadro Tecnolovida, o Marcos Renato e também o Evandro, lá da Fox Tecnologia, que vão explicar um pouquinho mais isso pra gente, não é isso, meninos? Bom dia. Bom dia. Eu acho que agora isso tem ganhado uma estrutura melhor da internet e tem ganhado uma atenção maior voltada para esse lado criminal, que sempre aconteceu, na verdade, né? Tanto na parte usual da internet, quanto nas outras áreas que são chamadas de Deep Web, etc. Depois a gente entra mais no assunto. Mas eu acho que cada vez mais a gente precisava dessa atenção, porque assim, a internet, como a gente vem falando aqui ao longo do tempo que a gente vem participando junto com você no programa, ela tem um grande potencial para ser tanto muito boa quanto muito ruim. Então, assim, eu acho que precisava sim de uma atenção especial e etc. voltada para essa área, até porque muita gente vê a internet como uma área onde ela está intocável. Eu posso fazer o que eu quiser aqui, que ninguém sabe quem eu sou e eu faço o que eu quiser. Na verdade, não é muito bem assim que funciona. Assim, quando a gente acessa na internet, o Evandro vai explicar um pouco melhor a área de atuação dele, mas assim, quando a gente entra na internet, a gente tem um registro, como se fosse o nosso RG. E é a partir dali que a gente pode ser monitorado e a pessoa pode ir até a sua casa se buscar assim. Mas as pessoas não acreditam. Então o pessoal aí que acha que pode botar uma foto de um bichinho, ou uma paisagem, ou qualquer outra coisa parecida e sair postando qualquer besteira, tem que tomar cuidado, né? Com certeza. Basta, vamos supor, a pessoa se sentiu ofendida, falou o nome lá, falou o nome de alguém, aquele cidadão se sentiu ofendido, falou, não, tá falando comigo, tá postando pra mim, mas eu não sei quem é, então eu não vou poder fazer nada. Então a pessoa pode tomar uma atitude sim. Pode, claro, assim, na verdade não é qualquer usuário que é capaz de rastrear. Na verdade, o que acontece? Quando você acessa a internet, você tem um IP de internet que é fornecido pelo seu provedor. E quando você usa aquela internet, o máximo que a pessoa pode alcançar sem um poder, tanto policial quanto judicial, é até o seu provedor de internet. A partir do seu provedor de internet, na verdade, eu acho que isso fica restrito para o teu provedor. Então, no caso, vamos supor, eu, Marcos Renato, eu utilizo a internet X. Aí a pessoa consegue me rastrear até a minha internet, ela consegue rastrear até o provedor da minha região, que seria, vamos supor, o provedor X do Rio de Janeiro. E aí, a partir dali, o IP que eu estou usando, que é o IP, o RG, o provedor fornece quem eu sou. E aí lá tem todos os meus dados, onde eu moro, de onde eu estou usando, etc. Sim. Pelo menos você consegue descobrir a residência ou a empresa que aquele crime começou a ser praticado. Eu acredito que a polícia, assim, com certeza eles têm uns sistemas que conseguem rastrear exatamente de onde surgiu o ponto de acesso e até onde que está sendo atacado, onde tem a vítima. Por exemplo, se isso acontece numa lan house, a pessoa vai e faz numa lan house, já é mais complicado, né? É mais complicado de você descobrir a pessoa, mas não tão complicado do ponto de vista de você descobrir de onde partiu aquilo, entendeu? E provavelmente na lan house, hoje em dia, eu não sei como são todas, mas algumas tem que eu os já cadastros, vi, você né? precisa fazer um cadastro antes, coloca no mínimo o seu nome lá, às vezes o CPF, para você poder utilizar o computador. Aí já facilita E também, assim, eu acho que não é difícil porque os scripts que a gente vê funcionando, igual a gente já comentou aqui, como do Facebook, de inteligência, de relacionar um perfil e ele saber o que é até o teu gosto, eu acredito que isso pode ser usado para esse lado também. Então, assim, o fato da pessoa ir numa lan house, eu acho que não modificaria, porque se ela der um mole e ela associar, sei lá, qualquer coisa, ali, junto com o que ela estava fazendo de errado na internet, está o perfil dela. E a partir dali eles vão usar como se fosse um caso criminal na vida, no mundo físico, né? Eles vão usar aquilo como uma pista e vão ir atrás, assim. E apesar das ferramentas que tem hoje em dia, que quem mexe na internet sabe que existe, de troca de IP e tal, para você poder meio que apagar os seus rastros, na verdade elas não funcionam tão efetivamente quanto parecem, entendeu? Assim, eu acho Existem maneiras de descobrir, né? Sim, sim. Como o pessoal costuma dizer assim, por mais que você prolongue a sua rota, da onde tu vai chegar, vamos supor, eu tenho o ponto A e o ponto B. Quando eu chego no ponto B, eu tenho um IP aqui, eu tenho uma linha. Se a pessoa me rastrear, eu seguir essa linha. Agora, esses sistemas de troca de IP, o que eles fazem é eles te darem o IP, vamos supor, da Nova Zelândia. E aí a polícia vai até a Nova Zelândia, só que ela vê na hora que aquilo lá ele tá sendo desviado, mas ela tem como seguir aquilo. Entendi. Entendeu? Não ele não some com o seu IP.
Não é tão simples assim, né? E quais são os crimes mais comuns? A gente uma vez citou aqui, a gente falou superficialmente, porque não era o tema, sobre os e-mails que pessoas, às vezes aposentados, recebem, ou a gente recebe de banco, dizendo para você atualizar dados e tudo mais. Qual é o perigo disso? Como a gente identifica isso? Isso daí é um crime que hoje em dia tá ficando cada vez mais comum. Eu mesmo, na minha própria caixa de e-mail, a gente tem visto lá, a gente recebe assim por semana uns 2, 3 e-mails falando que é para você entrar lá e para poder pagar um boleto. Mas aquilo foi até um pouco tempo atrás. Eu descobri que aquilo dali nada mais é do que você clica ali, ele infecta a sua máquina, só que ele não faz nada, ele não destrói seu computador, ele não afeta nada dos seus arquivos. Só que ele simplesmente, quando você acessa o banco ou qualquer outra coisa que tenha certificado de segurança... Ele está tendo acesso também. Ele fica meio que rastreando e pegando os seus dados ali e enviando esses dados para um outro servidor, que é o servidor do criminoso, para poder depois poder acessar sua conta. A gente teve também, tem um mês mais ou menos, um cliente nosso, uma pousada lá do Bingen, eles teve um problema que se chama phishing, que hoje em dia isso daí é meio difícil de você ver, mas aconteceu com ele também. O que eles fazem? Eles fazem o fluxo da internet dele desviar para uma página de banco, só que não é o banco de verdade. E mais ou menos assim, você tá acessando, ele estava acessando a página do banco. Que é igualzinha, né? Era idêntica. O pessoal fala que é muito pedia igual. senha, pedia tudo. Aí quando você... Ele não chegou a logar no banco, né? Entrar no banco definitivamente. Mas ele viu que falou comigo, Evan, tá estranho. Dá um pulo aqui e vê o que tá acontecendo. Quando eu cheguei lá eu vi, era isso. De cara assim eu vi que ele era diferente. Você poderia errar a senha que não teria problema. Ele passava para o próximo passo. Mas aquilo ali nada mais é do que ele estava captando todas as informações da tua conta para depois poder acessar e fazer um desvio de dinheiro ou uma transferência. Aí já começa, né? O negócio já fica mais sério, né? E esses crimes, assim, os mais comuns, além desse que a gente está falando dos e-mails, quais são? Eu acho que são os crimes de agressão, tanto verbal, na verdade, porque foi como eu te disse, as pessoas elas acreditam que quando elas estão pela internet elas podem fazer o que elas quiserem, que não existe regras, que não existe leis. E eu acredito também que os crimes muito comuns que a gente não está habituado são na Deep Web. Porque, assim, muita gente... Existe um debate muito grande, na verdade, tanto na área de tecnologia quanto em outros fóruns, digamos assim, que é sobre a Deep Web, sobre a verdadeira finalidade dela. Muita gente defende que ela existe muito conteúdo de qualidade, etc., que não é só violência e etc., mas, na verdade, é para isso que as pessoas usam. Assim, a Deep Web, na verdade, como funciona? A internet que a gente usa hoje, ela é como se fosse mapeada. É como se fosse um lugar que já foi explorado e mapeado e já deram seus respectivos endereços. São os indexadores, que são os Googles e etc., que dão os caminhos para os sites. Aqueles sites, se você pesquisar no Google, tu encontra. Na Deep Web, não. Na Deep Web são sites que você precisa acessar por uma coordenada, vamos supor, latitude e longitude, e aí você acessa esses sites, e lá são os conteúdos mais variados possíveis. Só que como lá não são indexados, o Google, na verdade, ele mantém um padrão. Ele não deixa você fazer coisa fora da lei. Se você fizer, você é até punido pelo Google e etc. Agora, na Deep Web, a gente já não tem essas regras. Então, na Deep Web, assim, a gente sabe que existe venda de arma, prostituição e etc. E tudo dos crimes mais sinistros que a gente pode encontrar tem lá. Então, assim... Tem conteúdo legal? Tem, mas eu acho que hoje em dia virou moda a pessoa entrar na maneira da Deep pessoa Web. burlar, né? Na verdade, na época que eu comecei a estudar em TI, assim, entrar na Deep Web era proibido, sabe? Tu não pode entrar. Lá não, lá é errado e tal. Hoje em dia o pessoal entra porque acha legal. Assim, hoje em dia as ferramentas ficaram mais fáceis, a pessoa baixa um programa, instala, configura ele, entra na Deep Web e fala, eu sou o cara do TI. Só que ela tá entrando numa área muito errada, entendeu? Porque lida com coisas ilícitas, né? Com coisas que não... E tá trabalhando numa área que ele não tem conhecimento nenhum. Ele usa um programa que ele não faz ideia de como funciona e entra lá e entra com essa mentalidade que eu te falei, porque esse programa faz isso, ele troca o teu IP. Só que entra com a mentalidade assim, não, agora eu posso entrar aqui, ninguém tá me rastreando, ninguém sabe o que eu tô fazendo, eu sou o cara. O problema disso tudo é basicamente isso que o Marcos tá falando, mas tu tem que entender que quando você chega num ambiente desse, lá tem pessoas de tudo quanto é tipo. E também pessoas com autoconhecimento nessa parte de redes e consegue facilmente capturar os teus dados e ver o que você está fazendo no seu computador
Se tiver que fazer uma invasão ou colocar algum vírus para poder Não tem capturar... segurança nenhuma, né? Não, para poder capturar um dado seu, com certeza você está muito mais vulnerável numa internet desse porte. Na verdade, é uma internet que oferece iscas pro que é errado e a pessoa sabe que, de repente, fazendo isso da maneira correta vai dar mais problema, então a pessoa prefere pagar o preço e correr o risco. É isso. Resumindo, assim, né? Sim, eu acho que, na verdade, não tem finalidade de você ir lá. Muita gente que eu conheço já foi e viu e falou assim, realmente só tem coisa feia, assim. Eles dão muito destaque para isso. Dizem que tem muitos livros assim que você desconhece, né? Que são livros bons até, muita gente fala sobre isso. Sempre tem bastante conteúdo bom também, mas você tem que saber filtrar muito bem, porque não é uma coisa tão simples também de você encontrar. Tem que filtrar muito bem acho mesmo. Que o teu nível de conhecimento tem que ser alto para você entrar lá. Porque igual a gente vê, assim, hoje em dia, assim, ferramentas abertas que são vendidas, assim, para empresas que a gente sabe que existem. Assim, se tu tiver o teu nome, o teu telefone, tu descobre quem são teus filhos, onde tu mora, onde tu já morou, se teu nome tá limpo ou tá sujo, ou da onde tu veio, tudo. Então, assim, uma bobeira que tu der na internet, na mão de alguém que tem um conhecimento um pouco maior do que o seu, já é o suficiente para o cara saber onde tu mora e etc. E assim, hoje em dia não é difícil de tu passar alguém para trás na internet. Por isso que assim, isso tem que ser muito bem avaliado, e é muito bem avaliado, no meu ponto de vista, pela Polícia Federal e etc. Por causa disso, sim, a gente sabe que acontece e a gente sabe que isso tem que ser monitorado cada vez mais. Porque, da mesma forma que eu acho que a internet veio para somar na questão da localização, da globalização, eu acho que nesse ponto também. Então, se antes a gente tinha, vamos supor, aqui em Petrópolis, uma cidade onde as pessoas poderiam ser atingidas somente pelas pessoas daqui, uma população muito menor, hoje em dia, se a pessoa estiver na internet, ela está vulnerável a qualquer um. Assim, a gente já trabalhou em uma empresa que aconteceu isso. A gente tinha um servidor de telefonia, de telefonia VoIP, e ela foi atacada, tu lembra pelo país que foi? Mas acho que é Islã, Israel, alguma coisa desse negócio assim, lado. Lá do outro lado do planeta. Então, assim, isso é muito perigoso, na verdade, né? É, verdade. Fugindo um pouquinho, é igual uma outra questão também que a gente vê hoje muito comum, pessoas que estão presas ligarem da delegacia para os celulares, falando que a pessoa ganhou um prêmio, que ela tem que botar não sei quanto de crédito. Esses dias eu vi até uma no WhatsApp, embora. até ri pra caramba, cara. Muito engraçado. O cara tinha cometido vários erros de português, a gente tinha visto uma chargezinha, foi muito engraçado. Mas hoje em dia, pra tu ver, preso hoje em dia tá mandando mensagem até pro WhatsApp, né? Falando que é promoção complicado. da Globo e tal. Isso daí rola muito, em todas as operadoras eu acho que acontece. Aí o pessoal embarca mesmo. E, assim, a gente falando dessa questão de crime, a gente tem até um fato interessante que a gente descobriu recentemente, do envio de e-mail. Eu não sabia disso. Eu acho que ninguém nunca tentou, a gente descobriu isso na sorte. Mas é possível você somente enviar, não receber um e-mail através de qualquer e-mail, mesmo que você não tenha senha. Por isso que assim, vale a pena você prestar atenção na questão dos boletos e e-mail que você recebe assim, banco. Sempre frisa que eles não enviam cobrança, essas coisas por e-mail. Mas assim, eu não consigo te explicar tecnicamente por que isso é possível. Mas se você tem um domínio, vamos supor, eu consigo enviar um e-mail por isso que do a gente bradesco.com.br, isso é bem entendeu? lógico, porque, por exemplo, eu às vezes recebo e-mail de amigas minhas com vírus, né? Com esse tipo de coisa. Nesse caso provavelmente foi um vírus que entrou na máquina dela, aí ele disparou para a caixa de entrada dela. Eu tenho uma amiga que eu sempre vejo e-mail dela e nunca é dela. Isso acontece muito. Aí, assim, você pega o domínio que você quer, coloca em um sistema de hospedagem e envia um e-mail do jeito que você quiser. Então, assim, se a pessoa quiser, ela consegue fazer isso. Ela pegar e enviar vários boletos para quem ela quiser com um domínio verdadeiro. A pessoa vai entrar lá, vai olhar e vai falar: nossa, esse domínio é de verdade, vou pagar. Entendi. E aí já era. E aí é um risco que você está correndo. Uma outra questão também, estava até conversando isso nos bastidores com a doutora Natália, por exemplo, na época do Orkut, rolava muito da pessoa fazer um perfil igualzinho nosso, né? Copiar a nossa foto de perfil, fazer um perfil, adicionar os nossos amigos. No Facebook, isso já acontece também? Acontece sim, mas foi igual eu te falei, o Facebook eu tenho quase certeza, não vou te dar certeza, mas que ele tem um tratamento para isso, assim, ele avalia os perfis e ele sabe, mas é lógico que é possível ser criado um fake. Mas, assim, a gente tem ferramentas hoje em dia para descobrir os fakes.
tanto que a personalidade quanto aquelas ferramentas de localização. Então, assim, o que vale a pena você fazer é para você saber se a pessoa é realmente um fake. É até aquele caso que a gente já comentou aqui de como descobrir um fake. Vou repetir para quem não ouviu. Às vezes o pessoal não assistiu no dia. É só você pegar, salvar uma foto em destaque, porque na verdade o que o Google usa para pesquisar são as cores, as variações de cor. Então sempre pega uma cor em destaque, não vai pegar uma foto preta e branca, entendeu? Aí pega uma foto bem diferenciada da pessoa e salva ela no seu computador. Aí você vai na página principal do Google, entra no setor de imagens do menu lá em cima e arrasta a imagem para dentro do campo de pesquisa. Ele vai pesquisar aquela imagem na internet. E ele sempre acha o perfil original, se a pessoa for um fake. Senão vai achar só a foto dela normalmente. Mas isso é uma ferramenta ótima para você saber isso. Que aí a pessoa descobre, que às vezes é outro nome, que não tem nada a ver, né? Exatamente. Assim, existem sites que fornecem perfis fakes. Assim, você entra num site, lá tem milhares de fotos de uma pessoa de outro canto do planeta, e aí você pega ela e usa. Sim. E qual é a melhor maneira da pessoa que de repente entende só o basicão da internet, dela se prevenir desse tipo de agressão ou desse tipo de crime? Qual é a melhor forma? Bom, eu acho que o ideal é sempre manter antivírus atualizado no computador. E é aquilo, né? Eu acho que o que vale mais para você ficar mais seguro na internet é o bom senso. Poxa, hoje em dia, tu quer baixar um programa, você baixa uma coisa, vem milhares de coisas juntos. Hoje em dia você quer enviar um e-mail, quando você vai na página de e-mail tem um monte de propaganda. Então sempre evitar porque tá tudo muito poluído. Hoje em dia realmente está tudo muito poluído. Sempre evitar, manter antivírus atualizado, deixar a máquina sempre boa, sempre fazendo uma manutenção periódica também. Eu acredito que ajude bastante a evitar esse tipo de incômodo, né? Verdade. E no caso das redes sociais, né, a gente vê o pessoal, assim, expondo a vida, assim, lavando a alma, digamos assim, né? No Instagram nem tanto, que a galera posta mais foto, mas no Facebook, às vezes, a pessoa posta, assim, a vida dela. Ela tá passando por algum momento, ela vai lá e posta, e ela não imagina que pessoas que, de repente, possam realmente oferecer algum risco fiquem sabendo de determinadas informações, não ligadas à emoção, mas assim, ligadas à vida mesmo, né? Por exemplo, uma coisa que é perigosa, botar foto dos nossos filhos, falando de horário, tá em tal lugar, porque a pessoa que está com aquela maldade, ela vai começar a associar isso, né? E ter atenção também em relação a quem a gente adiciona, porque se a pessoa tem um perfil pessoal, quando é profissional é diferente, se adiciona todo mundo. Mas quando é pessoal, é mais difícil, né? Sim, eu acho que até isso pode ser usado, como você tinha perguntado antes, complementando aqui, o que a pessoa pode fazer para se prevenir de fakes é que, na verdade, foto e nome todo mundo pode fazer, qualquer um, entendeu? Mas assim, é só você entrar no perfil da pessoa e ver se ela tem um contexto. Todo mundo que é normal, que é um ser humano, hoje em dia se expõe lá mesmo que seja o mínimo. A pessoa coloca no mínimo o gosto dela. E um fake geralmente não se atenta a isso. Ele só coloca foto e ele está em busca de atenção. Não de colocar ele quer parecer algo que real, faz bem né? a ele. Exatamente. Ele bota coisa superficial. Então é só você entrar e olhar. Se a pessoa tem 30 amigos e posta só foto dela, é um fake. Ninguém faz isso. E assim, é interessante você falar sobre isso. Eu já vi até foi, na verdade, um documentário, entre aspas, que fizeram a respeito disso. E eles, para provar isso do Facebook, o quanto a pessoa se expõe hoje em dia, o quanto a pessoa coloca a vida dela lá, eles fizeram em um shopping uma central de atendimento que era fingindo ser aquele pessoal que adivinha o futuro. Como é o nome? Ai... Tem tantos. Como é o nome daquele pessoal? Não sei. Vidente. Fingindo ser vidente. E aí eles pegavam a pessoa e na entrada, a única coisa que eles faziam era ter uma pessoa no atendimento dizendo que eles queriam cadastrar quem estava sendo atendido e pegavam o nome. Quando a pessoa entrava, tinha uns especialistas em TI atrás e a pessoa que estava fingindo ser vidente tinha um ponto no ouvido. E aí as pessoas pesquisavam a vida dela na internet e a pessoa ia falando. Tinha gente que chorava e tudo. Assim, porque a pessoa tava cara, lendo a pessoa perfil me do Facebook. conhece, cara. Ela sabe, ela tá falando. Então, assim, isso é muito complicado, né? Assim, A gente tá rindo, mas é uma não, coisa mas grave, é verdade, né? é verdade. Assim, a pessoa se expõe tanto que às vezes, assim, nem ela sabe o que ela falou lá. Exemplo, esses dias Sim. eu tava conversando com a minha noiva e ela tava falando, eu tava rindo muito lendo tuas publicações de um tempo atrás.
Ela tava falando as coisas que eu dizia, que eu falava, eu duvido que era eu que falava aquilo. Eu não Aí você assumo foi lá isso aí. pro cara. Aí eu fui ler e Fala, bom, realmente vou eu lá escrevi pagar porque eu aquilo. não Aí eu concordo falei, com cara, é assim, é muito engraçado isso. Então acho que é isso que a gente tem que tomar cuidado realmente. Assim, Verdade, com a o que gente acaba fala. se expondo, né, demais. A gente acha que psicólogo vai lá e postou, né? Acha que é uma terapia, mas não é, né? Não funciona assim. Porque quem tá lendo tem os nossos amigos, que a gente pode contar nos dedos, e tem as pessoas que não querem tanto o nosso bem, ou, infelizmente, realmente querem te fazer o mal. Então, não é legal, né? A gente se expor dessa forma. Realmente. Perfeito, gente. Quero agradecer aqui mais uma semana, né, com Nós que vocês aqui no agradecemos. nosso Obrigado. quadro. E daqui a pouquinho, no próximo bloco, a gente vai conversar com a doutora Natália Mota, que é advogada, e vai falar um pouquinho mais do aspecto criminal da questão. A gente volta já já. Venha fazer arte na Avenida. Inscrições abertas para todas as idades. A magia do palco e a harmonia dos ritmos. Alunos de escolas públicas têm um super desconto em todos os cursos. Espaço Cultural Arte na Avenida. Telefone 2231 0489. Lá se vão 80 anos. Por certo, muito de nós ainda não éramos nascidos quando o Sanatório de Correias foi fundado. Hoje estamos iniciando uma nova fase, após um período profícuo de trabalho para a Secretaria Municipal de Saúde, atendendo pacientes de clínica médica e pacientes crônicos. Uma direção que sempre primou pela união com toda a sua equipe, que representa o sucesso de sua gestão. Casa Escola Três Ursinhos. Aqui você encontra um ambiente acolhedor para a criançada, com atividades adicionais que vão contribuir com o desenvolvimento do seu filho. Uma equipe pedagógica capacitada para atender às necessidades dos pequenos. Casa Escola Três Ursinhos, Rua Alinton Werneck, número 84. Telefone 2237-5483. Estamos de volta com o programa Saber Viver ao vivo aqui no canal 10, pela Rede Petrópolis de Televisão, via Tech Cable. E hoje, falando sobre os crimes virtuais. Estou recebendo aqui, para falar sobre essa temática, a doutora Natália Mota, que é advogada, e vai falar um pouquinho sobre esse aspecto. Em primeiro lugar, doutora, bom dia. Bom dia, Carol. Muito bom dia. Bom dia. Doutora, o que seria um crime virtual? Porque a gente fica falando nisso, mas... tecnicamente, o que é um crime virtual? Então, Carol, os crimes virtuais são os delitos, é bem simples, delitos que são cometidos através da internet. Sim. Isso, por exemplo, a gente hoje não tem ainda uma legislação específica para falar desses crimes. Então, a gente traz o Código Penal, quando vai tratar de algum assunto, para relacionar a esses crimes. Exatamente, é mais ou menos assim. A gente está caminhando a passos largos para que se tenha, de fato, o Poder Legislativo ele consiga tipificar esses delitos de crime virtual. Isso já existe. Mas o problema é o seguinte, começa com a falta de bom senso das pessoas, igual os meninos da informática estavam falando. As pessoas acreditam que quando você está na internet, você entra lá em qualquer página, em qualquer site, você é uma pessoa invisível. Então, o seu poder de invisibilidade, ele te faz achar que você pode ir além. E aí, em contrapartida, o que tem? A gente tem uma falha no nosso poder legislativo e no nosso poder judiciário, no legislativo, de tipificar esses crimes, e no judiciário, essa lentidão para poder punir
os criminosos da internet, entendeu? Então, esses são fatores que complicam, porque na contramão disso, quem está com as técnicas super avançadas e está se aprimorando cada dia mais é o criminoso. Então, o nosso ordenamento jurídico, ele não está indo no mesmo fluxo. A gente tem um déficit, a gente está uns passinhos atrás, mas está caminhando para que, efetivamente, a gente tenha esse enquadramento aí da lei e da aplicação da lei para combater esses crimes virtuais. Entendi. Por exemplo, uma pessoa ofende a outra na internet, né? Aquela pessoa se sentiu ofendida e aí ou o nome foi citado na página da pessoa ou a pessoa postou na sua página, de repente, por acaso vocês são amigos vamos dizer, no Facebook aqui, que é a que a gente mais usa, e a pessoa postou na sua foto alguma coisa muito ofensiva, alguma coisa que realmente chateou. Como deve proceder essa pessoa que se sente ofendida com essa postagem? Então, o que acontece? Primeiro, eu acho interessante a gente falar sobre uns tipos de crime que acontecem. Os meninos falaram no bloco anterior sobre os casos muito comuns que acontecem daquele e-mail que você recebe do órgão oficial da Receita Federal. O que te acontece quando você clica? É redirecionado, eles captam os teus dados sigilosos e podem utilizar. Quando você recebe já aquele e-mailzinho da instituição financeira. Instituição financeira, você vai lá, bota os seus dados e eles têm acesso aos seus dados e podem te criar um problema acessando sua conta, desviando seu dinheiro. Uma outra modalidade também que acontece bastante é aquela que o criminoso ele só quer, vamos dizer, digamos assim, aparecer, e aí ele só invade os sistemas de órgãos oficiais. E agora, o que mais interessa a gente do dia a dia, porque a internet ela virou uma necessidade extrema. A gente estava conversando lá no bastidor. Verdade. Tem gente, assim, a internet é comparada a uma geladeira dentro de casa. Você, de qualquer forma, você vai ter o seu acesso à internet na rua, as pessoas botam crédito, os seus celulares conseguem ter acesso. Então, elas se introduzem nas redes sociais, Facebook, WhatsApp, Twitter, blog, essas coisas todas, elas têm acesso. Elas geram para si, a partir de qualquer ato, tá? Uma publicação, um compartilhamento, uma curtida equivocada, é extremamente perigoso, Carol. Por que é perigoso? Porque hoje em dia os crimes, o top 5 dos crimes virtuais são a pedofilia, isso é um fato, e é perigosíssimo. Tá super em voga. Pedofilia, os crimes contra a honra, difamação, calúnia, sempre vai acontecer. Crime de ameaça e os crimes de discriminação. Esse, eu posso dizer que é o top 5 que está relacionado diretamente à utilização das redes sociais. As pessoas utilizam demais, então uma postagem que você acha simples, uma coisinha que você poste, e aí começa aquela sucessão de comentários, de curtidas, sempre vai ter alguém que vai falar, e aí vai criar essa situação toda que às vezes tipifica um crime. E tendo em vista essa deficiência que a gente tem de ter leis próprias, a gente está caminhando para que isso seja uma realidade, para que tenha esse código, o Poder Legislativo e o Judiciário aplica, nos casos virtuais, alguns crimes que já estão tipificados no nosso Código Penal. Então, esse é o arranjo que tem se feito para que se consiga organizar uma situação. Mas quando você qual é a tua reação? O que você deve fazer quando você é vítima de um crime virtual? Primeira coisa, você vai angariar todas as informações possíveis para que você viabilize a produção dessas provas. Você vai fazer prints das páginas, você vai salvar links, você vai salvar endereço, você vai salvar tudo. Aí, o teu segundo passo é você procurar um cartório, vai chegar no cartório, vai falar lá com o tabelião que você quer fazer uma ata notarial. O que é essa ata notarial? Você vai levar toda a documentação que você angariou e vai pedir a ele que transcreva em uma narrativa aquela documentação toda que vai te servir
de prova pré-constituída para quando você for ingressar lá com a sua ação criminal ou então com a sua ação de reparação civil após a apuração do suposto autor desse crime. O terceiro passo, você vai até a delegacia para registrar essa ocorrência. Você vai fazer lá o seu boletim de ocorrência. Aqui em Petrópolis, por exemplo, não temos delegacia especializada, mas você, dependendo da sua região, pode se encaminhar até a 105 ou a 106 DP, registrar lá a sua ocorrência. E o quarto passo, você vai procurar o seu advogado de confiança ou um advogado especialista para que tome com você os procedimentos, toque o seu procedimento para poder apurar e para poder correr todo o processo e você tentar resolver essa situação. Perfeito, porque o pessoal às vezes acha que é só printar e não, vou mostrar isso aqui assim, vou dar para o advogado mostrar para o juiz, e não é por aí, né? Não é tão fácil assim, Sim. não é bem assim, entendeu? Você tem um ritual ainda para poder te resguardar, porque assim, como tudo é muito manipulável, você pode fazer um print e editá-lo em qualquer outro programa de edição. Então, essa ata notarial é para dar uma fé pública naquela documentação. O tabelião ele não vai exercer um juízo de valor, uma opinião, nem nada. Ele vai narrar, ele vai fazer uma narrativa de acordo com aqueles documentos que foram apresentados. E o mais importante é que o seguinte, Carol, da mesma forma que uma informação na internet, uma notícia explode em um segundo, você tem que ter ideia de que ela desaparece. Então, você também não pode demorar, você tem que ser rápido. Você descobriu, sou vítima. Você vai lá e tenta, de todas as formas, angariar o máximo de informação. E aí você leva essas fotos, faz esse procedimento para você se resguardar, para você facilitar, entendeu? A tua comprovação. Porque, como eu disse, a gente caminha para que seja efetivo a atuação. A gente tem leis, mas, por enquanto, a gente está assim, bem devagar em relação aos criminosos. Porque eles estão sempre um passo na frente. A gente não está acompanhando. O Poder Judiciário, o nosso ordenamento, ele está um passinho atrás. E isso, de certa forma, nos prejudica. E as pessoas também, elas não têm um senso de, gente, olha, eu vou escrever isso, pode dar problema. Tem pessoas que agem com um objetivo, entendeu? Elas querem prejudicar, elas querem fazer, mas, às vezes, nem tanto, porque a gente vive no cotidiano. Estamos no aeroporto, aquele caso clássico do Facebook, do aeroporto ou rodoviária, que tinha um homem que estava viajando e parece que ele estava de trajes assim comuns de quem está passeando, quem está voltando da sua viagem. Ele estava de bermudão, camiseta e tal. E uma professora de uma universidade conhecida no Rio de Janeiro tirou uma foto e fez um comentário impertinente de uma pessoa que ela não conhecia. E o problema é que ela postou uma foto desse cara. E o que aconteceu? Isso se dissemina. Isso vai chegando, e chegou até ele. E ele tomou as providências. E aí ela, com certeza, ela sofreu as consequências. E eu acho que as consequências na internet, elas são muito drásticas. As pessoas são muito execradas, às vezes, pelas coisas que elas falam. E falam sem pensar. Porque ela não conhecia, talvez ela cometeu um equívoco de fazer um comentário fazer assim, uma brincadeira, mas foi de mau gosto, né? Uma piada infame que gerou uma situação assim. E isso está acontecendo agora. A gente está aqui, mas vai acontecer, está acontecendo agora. Entendeu? Então, a gente não pode achar que é só uma teoria da conspiração de, tipo, alguém vai fazer um perfil fake para poder me atingir. Essas coisas, às vezes, num comentário besta que a gente faz, uma coisa boba, a gente fala uma coisa, aí os nossos amigos começam a comentar, aqueles amigos, às vezes, que a gente não conhece porque adicionou e não sabe nem quem é, de onde vem e para qual motivo. E a pessoa faz um comentário e aquilo vira uma bola de neve, te envolve. E essa questão vai sobrar, de uma forma ou outra, para aquele que a tendência é essa, tá? A sobrar para aquele que dá uma curtida numa postagem que não é muito legal, naquele que compartilha, entendeu? Ele, de certa forma,
está ali inserido. Concordando, né? Exatamente, inserido naquele contexto. Ele vai se inserir, entendeu? É uma reação em cadeia, mas essas coisas ainda precisam ser aprimoradas. Elas não são assim. Mas em certas situações dá problema, assim, em cadeia. Uhum. É um strike, né? Vai um atrás do outro. Exatamente. É complicado, é perigoso. E assim, quais são os cuidados que a pessoa que foi lá, montou um perfil. A gente sabe que as redes sociais, elas têm as opções, o Instagram, o Facebook, tem várias outras aí. As outras eu não conheço, porque eu só tenho essas duas, então eu não conheço. Tem o WhatsApp também, mas aí já é uma outra questão. Mas essas duas, assim, mais comuns, da pessoa, ela pode optar por ter as publicações visualizadas somente pelas pessoas que ela adicionou como amigo, que ela concordou que pode ter essa liberdade de ver o que ela posta. Então, é importante a gente preservar isso quando é algo relacionado à nossa vida pessoal, ou não, ou Facebook, Instagram, são coisas que a gente posta independente, com a consciência de que qualquer um pode ver, porque um amigo seu pode ver e mostrar para alguém que não é seu amigo, né? Então... Exatamente. O que acontece? A regra da internet, no meu ponto de vista, tá? É o bom senso, que é o sinônimo de que você vai ter uma integridade ali preservada. A partir do momento que você pega e posta alguma coisa, mesmo que seu perfil seja limitado aos seus amigos. O seu amigo tem um amigo e você pode, às vezes, na inocência, o outro amigo printar a tela, já era. A gente tem que ter em mente que o bom senso é quem comanda. A gente tem que pensar um pouquinho, porque uma frase mal alinhavada, uma curtida, um comentário, ele vai te gerar uma situação que você não vai ser só vítima de um crime de internet. Você, às vezes, pode ser o autor. Você pode desencadear essa situação. Então, você tem que tomar bastante cuidado, tem que ver como você se comporta, a sua postura. Eu tenho minha página social, eu tenho meu Facebook, eu tenho meu WhatsApp, tenho o Instagram, e eu procuro tentar ver as postagens que eu faço, entendeu? Evita essas coisas que vão ensejar um entendimento discriminatório de alguma coisa, polêmicas. Eu tenho a minha página... eu considero irreverente. Eu não faço aquilo ali... Que aí tem umas pinceladas da tua personalidade, Sim. né? Que não é uma página de trabalho, é uma Exatamente. página sua. A nossa página de trabalho está lá, ela é montada com o nosso pessoal que faz os artigos jurídicos, essas coisas. Ali são outros 500. A minha página é pessoal. Você vai encontrar ali traços engraçados. A minha personalidade é engraçada, não tem como. E eu tenho uma coisa que as pessoas falam assim, suas piadas infames. Mas as minhas piadas infames são no sentido de ser, assim, uma pessoa como se fosse uma ranzinza, que é a minha personalidade um pouco. Mas jamais para chegar e ofender uma pessoa, humilhar, expor as pessoas, e muito menos fazer aquilo lá de muro de lamentação. Que eu acho isso feio, particularmente. Você expõe demais a sua vida. Agora, essa questão de fotos, assim, é lógico, você está ali, qual é a melhor forma de você não se envolver num problema? É você se retirar dele. Se você não quer ter um problema, se você não quer se expor, não tenha seu Facebook, não tenha o WhatsApp, não converse com as pessoas. A gente sobreviveu até alguns anos assim. Se a pessoa quiser continuar, é o arbítrio tem pessoas dela. que hoje não têm essa necessidade, preferem não ter. Eu acho legal, mas tem aquela coisa, os perfis sociais também, eles afastam as pessoas que estão próximas e aproximam as pessoas que estão distantes. Verdade. Eu acho super válido. Mas agora, o que eu acho que é o segredo dessa situação é você saber usar. Entendeu? Tem pessoas que não têm nenhum bom senso, aí acham assim, não, porque eu sou a Natália aqui, que ninguém conhece tanto assim no mundo. Entendeu? Então, eu vi num perfilzinho lá alguém sacaneando
qualquer questão, seja ela de raça, de qualquer coisa, eu vou lá falar qualquer besteirinha que eu acho que, na verdade, às vezes eu nem acho, mas eu vou falar para criar uma polêmica. Essa polêmica pode custar muito caro, entendeu? Como já custou em casos de que uma verdade mal contada no Facebook causou o assassinato de uma mulher. Não sei se você chegou a ver isso na internet. Não vi. De uma mulher que parece que postaram uma foto dela no Facebook falando que ela havia cometido algum crime contra criança, uma coisa assim. Ela foi linchada e esse vídeo correu na internet, foi postado no Facebook e o vídeo das agressões, assim, acontecendo, as pessoas arrastando a mulher na rua. Ela foi assassinada e ela não tinha absolutamente nada a ver com o caso. Meu Deus. Nada a ver. Mataram uma mulher em praça pública sob aquele intuito assim, vamos fazer justiça com as próprias mãos, porque ela fez uma maldade com criança. E, no entanto, a mulher não tinha nada a ver, aquilo era uma notícia falsa que disseminou na velocidade da luz, e ela estava andando na rua, foi pega e foi assassinada. Simples assim. Que perigo, né, gente? A gente tem que ter muito cuidado mesmo, né? E não adianta, mesmo que a pessoa não tenha rede social, essa mulher, de repente, não tinha nem página, mas clicaram lá uma foto dela e postaram. Sim, postaram. Envolveram ela numa inverdade, né? Numa situação exatamente. Que não e olha até onde chegou. E aí... É igual montagem, eu já vi montagem. A pessoa, às vezes, pega uma foto de uma pessoa com uma criança e faz uma montagem com arma, com um monte de coisa. Uma vez eu vi o comparativo, que era um brinquedo. Aí colocaram como se fosse uma arma. Aí imagina aquela criança e aquela pessoa que estava com a criança, que podia ser um pai, uma mãe, ou um outro familiar, ou um amigo, naquela situação sendo exposto, né? E isso são imagens que escandalizam, que as pessoas começam a compartilhar e julgar, realmente, falar o que pensam, né? E vão se eternizar dentro desse ambiente de internet. Porque não tem como você mensurar, não tem como você segurar. Às vezes, juridicamente, você pode requerer a retirada de alguns conteúdos, mas isso não tem garantia nenhuma de que ele não vá reaparecer em algum lugar, entendeu? Não tem garantia. Você pode virar e falar assim, vou fazer um pedido judicial de retirada de um conteúdo do Google que é inapropriado, que é ofensivo, que é qualquer coisa nesse sentido. Mas se se alguém fez um print disso, se alguém gravou, alguém salvou essas informações e ela quiser importar lá e vai colocar novamente em algum site que esteja registrado no exterior, pronto. Entendeu? Não tem como. A gente tem que tentar ao máximo pensar um pouquinho antes de ver o que a gente vai fazer, entendeu? Antes do que a gente vai clicar, vai compartilhar, enfim, para nos resguardar. Porque, como eu te disse, você nem sempre será vítima. Às vezes você pode ser autor. Sim. E isso é terrível. Qualquer dos dois casos são terríveis para a pessoa. Isso te abala emocionalmente, gera uma série de consequências, entendeu? Na tua vida profissional, na tua vida pessoal, na tua vida familiar. Então, é muito complicado. A gente tem que usar com bastante discernimento essas ferramentas maravilhosas que estão, cada dia, evoluindo mais e mais. E a gente tem que torcer também para que as nossas leis caminhem juntos, entendeu? Para que não só o criminoso se aperfeiçoe cada vez mais, mas a gente também. Com certeza. Queria te agradecer, doutora Natália, por ter vindo aqui, aceitado o nosso convite para falar um pouquinho sobre esse tema. E espero te receber mais vezes aqui no Saber Viver. Com certeza, Carol. Muito obrigada. Fiquei muito feliz de participar e eu te agradeço. E se a gente puder ajudar e esclarecer, a gente está aí. Perfeito. E até uma próxima vez. Obrigada, Carol. E agora a gente vai para um rápido comercial e já a gente volta. Deixe seu filho nas mãos de quem entende. No berçário ao 5º ano, a Unicriança conta com profissionais qualificados para cuidar do seu filho em tempo integral. Matrículas abertas 2291-3202 ou acesse www.unicriança.com.br. Unicriança. Seu filho tem um mundo a descobrir.
Nós, mulheres do século XXI, vivemos na luta para administrar o nosso tempo. Pensando nisso, a Fisiocipri criou um espaço só para você. Massagens relaxantes, estimulação russa, lipocavitação, carboxterapia e muitos outros serviços que prometem deixar você ainda mais linda. Aproveite, ligue e agende uma visita. Fisiocipri, Rua Augustinho Golão, número 32, lojas 5 e 6. Telefone 2221-2458. Estamos de volta com o programa Saber Viver e eu voltei para mandar um beijo para você que está em casa e um beijo especial para Tereza Cristina, que a doutora Natália não mandou, mas já está mandando aqui o seu beijo através da sua amiga também, Carolina Costa. Então, meu muito obrigada para todos vocês que acompanharam o nosso programa. Amanhã, se Deus quiser, a gente volta a partir de 9 horas, tá bom? Beijo grande e até amanhã. Tchau, tchau.